Aí o camarada, ele não sabe testar sensor, não sabe testar resistência, não sabe testar fusível térmico, não sabe testar se é a placa de potência. Aí o que ele faz? Ele chega e troca tudo. Muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E hoje a gente vai responder perguntas, tá certo? Perguntas que eu recebo todo dia pelo WhatsApp, nos comentários do YouTube, perguntas como essa daqui. Ricardo, qual é o maior erro que faz o iniciante perder dinheiro na refrigeração? Certo? Vou responder essa e outras, mas essa daqui eu vou deixar pro final. Tá legal? Pra quê? Pra segurar você até o final, criar aquela curiosidade. Garanto, mas todas as outras são bem legais, tá bom? Mas essa daí é a âncora, tá bom? Vamos lá. Vamos começar então para a pergunta que vai a número 1. Com pouco dinheiro, qual a primeira ferramenta que eu preciso comprar? Vamos lá, pouco dinheiro. Então a gente entende que você está começando, certo? Então vamos lá, depende muito também do estágio. Se você realmente está começando a aprender ou você vai já começar a atender, tá bom? Se você está começando a aprender, certo? Você, por exemplo, já adquiriu o curso do Portal Refrigeração, já está assistindo às aulas, e está aprendendo, eu recomendo que você comece com duas, tá legal? Maçarico, certo? Inclusive, se você for aluno, você já tem meu WhatsApp, é só falar comigo, eu vou te orientar. Comprar um ótimo maçarico aí de custo-benefício, tá bom? E os demais que não são meus alunos, eu tenho uma lista de ferramentas, toda a descrição dos meus vídeos traz uma lista de ferramentas e inclusive maçarico também, tá bom? Então, primeira coisa seria um maçarico de custo-benefício, certo? Você está dizendo que está com pouco dinheiro, certo? Então tem que ser um maçarico de custo-benefício. Não adianta comprar um maçarico ruim, porque você vai desanimar e vai achar que não é possível. Compra um maçarico bom. O que eu oriento, tá bom, tá na faixa aí de uns 230 mais ou menos, e ele vai te entregar um bom resultado, tá? Existem maçaricos muito fracos, muito ruins, que aí você não vai conseguir fazer as brasagens e você vai desanimar, achando que é muito difícil. Não é, tá bom? Então, primeira coisa, um maçarico, certo? Para estudar. E aí o que é que você vai fazer? Porque eu acho que o que mais, uma das coisas mais difíceis ainda para quem não sabe é a solda, certo? E aí você compra um maçarico de custo-benefício e aí você vai comprar alguns tubos, né? Você pode comprar um meio metro de tubo 516 mais meio metro de tubo de 1,4. E se você conseguir um compressor velho para você treinar, melhor ainda, porque uma coisa é você soldar, né? Brasar um tubo junto com outro. É uma coisa. Agora, você brasar ele no compressor é um pouco mais difícil porque o compressor ele dissipa um pouco mais de calor. Então, primeira coisa seria isso. E aí, para você treinar, tá bom? E outra coisa também legal de você comprar já é o seu alicate amperímetro. Eu também oriento meus alunos a comprarem aquele custo-benefício mesmo. Inclusive, olha, fortemente eu recomendo que você dê uma olhada no link das ferramentas que eu deixo aí embaixo, certo? Clica lá, aí lá vão abrir 3 páginas, uma de ferramentas para máquina de lavar, outra de insumos, tá bom? Você vai abrir as ferramentas de refrigeração, tá? E ela é atualizada todos os meses, então pode ir que ela está sempre atualizada para o mês que você clicar lá, tá bom? Por exemplo, agora que eu estou gravando é novembro, então vai estar lá ferramentas novembro, tá bom? E lá tem tudo que eu falo aqui, né? Tudo que eu uso, o maçarico que eu falei, e o alicate amperímetro, aquele mais barato, deve estar na faixa de uns R$ 40 também. É bem legal você aprender a usar o alicate amperímetro. Ele vai ser um dos seus maiores companheiros, certo? No seu dia a dia. Mas agora, se você realmente já vai começar a atender, você vai precisar de mais coisas, tá? Vai precisar de mais coisas. Por exemplo, bomba de vácuo, eu já começaria. Eu sei que talvez seja um investimento maior que você vai fazer, mas bomba de vácuo, cara, é muito importante,
Tá bom? Tem muita gente que desiste. Eu mesmo, no começo eu não tinha bomba de vácuo, quase eu desisto, porque tive bastante problema com umidade, certo? E aí você vai precisar de cortador, você vai precisar de... O que mais? Bomba de vácuo, cortadores. Bom, tem uma lista completa aí, certo? E todas as minhas... E a lista completa, que é tudo de custo-benefício. O Manifood, que eu oriento também, é aquele mais baratinho que tem, certo? É justamente para você que está começando agora. Legal? Então, dependendo do seu momento, vai ser o que você vai precisar para começar. Legal? Mas não desiste. Tudo que você for ganhando, à medida que você vai consertando, vai reinvestindo em ferramenta. Você vai ver que vale bastante a pena fazer isso. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá. Essa daqui também é muito legal. Inclusive, tem uma das aulas, o último módulo do meu curso é o módulo de gestão. E uma das coisas que eu falo do módulo de gestão é que veículo usar, tá certo? Essa pergunta tem muito a ver com isso. Preciso de um carro para começar ou dá para atender só no bairro? Rapaz, se você for atender só no seu bairro, você vai ficar muito, muito limitado, tá certo? Eu conheço técnicos que não têm carro, mas é muito complicado. Eles realmente só atendem muito perto, tá certo? É bem complicado mesmo. Ou então, se o cliente vem buscar ele, complica bastante, tá certo? Você vai perder bastante serviço dessa forma. Então, nem que seja um carrinho velho. Meu primeiro carro, eu já contei a história do meu primeiro carro aqui. Era o que tinha, tá certo? Meu primeiro carro, inclusive, o tempo não precisava nem chover, só do tempo começar a virar ele já começava a falhar. E aí quando chovia ele parava, tá certo? Mas aí a gente vai perseverando, vai lutando. Assim que deu, eu comprei um carro novo, quer dizer, não era novo, era um carro mais ou menos. Tá certo? E aí a gente vai melhorando e à medida vai reinvestindo, vai sempre cabeça no lugar, certo? Mas dá para trabalhar também de moto. Trabalhei um bom tempo de moto, bastante tempo de moto, é bom também. Foi muito bom trabalhar de moto porque você aprende também a racionalizar os seus equipamentos, certo? Quando eu falo que eu gosto sempre daqueles... Eu sou minimalista nas minhas ferramentas, justamente por causa dessa época que eu trabalhei de moto, né? Eu tinha um baú atrás da moto e tinha que caber tudo ali dentro, certo? Então, agora não tem nem carro, não tem nem moto. Uma sugestão, eu já vi também isso acontecer, fazer uma sociedade, certo? Arruma alguém, tipo que está desempregado e que tem um carro e propõe uma sociedade para ele. Olha, eu estou trabalhando com refrigeração, eu tenho a prática, eu tenho o conhecimento, a prática, você tem um veículo. A gente trabalha junto, certo? E você me ajuda e vamos junto, a gente racha a gasolina e racha também os lucros aqui. É uma outra forma também de você poder trabalhar. Eu conheço alguns que trabalham dessa forma. Eu conheço um senhor, um técnico antigo, que ele tinha um problema que ele foi perdendo a visão, então ele já não podia mais dirigir. E aí ele fez sociedade dessa forma, alguém dirigia com ele, fazia o papel de ajudante e ele consertava a geladeira, tá bom? São as formas que você pode fazer, tá? Já tentei uma vez trabalhar de ônibus também, usando ônibus, mas é ruim demais, dá muito... Você perde muito tempo, é bem complicado trabalhar de transporte público, tá bom? Vamos pro próximo? Bom, antes de ir para o próximo, deixa eu fazer aqui um convite para você. Tá a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controlador digital? Estou deixando o link do curso Portal Refrigeração na descrição. Mesmo quem não sabe nada, certo? Pode vir, a gente começa do zero absoluto e à medida que você vai estudando, aprendendo, você vai se desenvolvendo, crescendo até se tornar um profissional altamente qualificado. Certo? E você que já é profissional, está na área, mas sente a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar, vem para o portal também, certo? Tecnologia Inverter está disponível no curso de refrigeração, está disponível o curso de controlador digital, que eu digo, aquele degrau a mais para quem quer crescer na carreira. Conheço muitos profissionais bons de refrigeração que não sabem mexer em controlador digital e por isso perdem dinheiro. Então, não perca mais dinheiro, vem trabalhar.
vem estudar comigo, tá? O valor é muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Certo? Feito então aí o meu jabá, vamos para a pergunta, a penúltima pergunta, certo? Bora lá. É verdade que a geladeira moderna dá mais trabalho do que as antigas? Olha, eu não sei, francamente eu não sei, cara. A geladeira antiga dava muito trabalho também, certo? Por exemplo, eu sou de uma época, as primeiras geladeiras Frost Free da Brastemp, por exemplo, elas tinham, a gente chamava de isolação, certo? Elas tinham isopor entre o freezer e entre o freezer e o refrigerador. Meu amigo, dava muito trabalho trocar aquilo. E com o passar do tempo, esse isopor ele encharcava e aí começava a formar água em cima, sabe, na parte do refrigerador, no teto do refrigerador, começava a formar aquelas gotículas de água e começava a pingar dentro da geladeira. Então dava bastante trabalho. Francamente, eu prefiro as geladeiras atuais, certo? O problema das geladeiras atuais é quando você não entende, certo? Você não sabe testar um sensor, você não sabe testar uma resistência, um módulo de potência. Aí você fica inseguro, porque de fato, as geladeiras antigas, certo? As mais antigonas mesmo tinham um termostato, uma lâmpada e um compressor. E só. Certo? Então era relativamente mais fácil. Mas tinha essas questões aí, por exemplo, essa questão da isolação. Você que é um técnico das antigas, coloca aí embaixo se você já trocou uma isolação de uma duplex. Meu amigo, não era fácil. Tá certo? Das Brastemp principalmente. A Consul não tinha isolação, mas a Consul ela dava uns vazamentos crônicos no evaporador dela. Rapaz, para você trocar aquilo era complicado, tá? Então, cada fase é uma fase, beleza? Eu prefiro as geladeiras mais modernas, certo? Eu acho bem mais fácil. Depois que você aprende, certo? Depois, por exemplo, as Electrolux mesmo. Você chega, pluga o MAT2 atrás, tá certo? De vez em quando eu falo do MAT2 porque, na minha opinião, uma das melhores coisas que a Electrolux já fez, você pluga, ele faz o diagnóstico da geladeira rápido. Certo? Tranquilo, você vai na certa. A Brastemp também tem os autotestes que você faz e você descobre também qual é o problema. Quando você entende, quando você sabe, tá bom? O que você não pode é parar no tempo, certo? Como eu falei agora há pouco, quando eu falei do curso, eu falei das inverter. Aí o camarada chega, ele não liga para chegar e se atualizar sobre as inverter. Aí quando começa a aparecer, ele começa a reclamar. Ah, é muito difícil, ah, não presta. Ah, eu vou transformar em on-off. Cara, o problema não é a tecnologia, o problema é a gente que às vezes não acompanha. É só ficar antenado, é só vir para o portal que você está sempre por dentro aí das novidades que aparecem, você sabe? E o que dá dinheiro realmente são as geladeiras mais modernas. Beleza? Agora sim, chegou aquela hora. Ou não? Não? Ainda tem mais uma? Tem mais uma aqui, vamos lá. Eu achei que essa era a penúltima, mas tem outra aqui. É mais ou menos na mesma linha que a gente já viu. Dá para trabalhar só com serviços rápidos ou preciso aprender tudo de uma vez? Meu amigo, olha, o ideal é que você, se você vai mergulhar mesmo na refrigeração, é mergulhar de verdade, certo? Estudar todo dia. Agora, o que você pode é se especializar, entendeu? Se especializar. Por exemplo, o camarada ele se especializa em refrigeração de pequeno e médio porte, certo? Refrigeração doméstica, tá bom? Então, aprender tudo de refrigeração doméstica, tá certo? Um técnico de refrigeração doméstica não é obrigado a saber, por exemplo, uma câmera fria. Ele pode até se aventurar, se aperfeiçoar, certo? Mas, agora uma coisa boa, por exemplo, é você trabalhar tanto com refrigeração doméstica quanto comercial de pequeno e médio porte. É praticamente a mesma coisa, tá certo? E aí eu conheço muito técnico assim que trabalha só com refrigeração doméstica. E aí tem um que passa muito serviço aqui para mim, certo? Quando aparece alguma coisa,
um balcão, por exemplo, ele chega e passa para mim. E na realidade não tem segredo. Não tem segredo nenhum, não. Tá legal? O ideal é que você aprenda e não perca serviço. Beleza? Agora sim, vamos para aquela pergunta que a gente abriu aqui o nosso vídeo. Eu deixei essa para o fim porque essa pergunta é muito legal. Vamos lá. Ricardo, qual é o maior erro que faz o iniciante perder dinheiro na refrigeração? Na minha opinião, o maior erro é o cara ele não saber ler os sintomas da geladeira. Conheço uns técnicos, uns profissionais de refrigeração que ele, tipo assim, ele não entende. Inclusive, agora não é jabá não, tá? Só vou dar uma dica. Eu começo o meu curso do Portal Refrigeração. As 2 primeiras aulas, primeiro é ciclo básico de refrigeração e a segunda é circuito elétrico básico. Por que eu começo dessa forma? Porque eu entendo o seguinte, se o meu aluno, se o profissional de refrigeração, ele entende como funciona um sistema de refrigeração, ele vai direto ao ponto, entendeu? Deixa eu explicar melhor. Conversava com um cara hoje. Um cara chegou e me fez uma pergunta. Ricardo, olha, é o seguinte, eu fiz a carga numa geladeira, fiz uma carga de gás numa geladeira, certo? A geladeira funcionou 15 dias, um mês, agora eu não lembro, eu converso com muita gente, mas foi algo mais ou menos assim. Funcionou aí um mês, 15 dias, não me lembro. E aí ela parou de gelar. Eu fui lá, botei mais gás, ela voltou a gelar, certo? Só que aí caiu o rendimento de novo. Aí eu fui lá, troquei o sensor, troquei o fusível, falou um monte de coisa que ele trocou. Meu amigo, eu falei para ele, cara, não era para trocar sensor, nem fusível, nem nada disso. Seu problema é um problema de vazamento de gás, entendeu? Então, na minha opinião, o maior problema, o maior erro que faz o iniciante perder dinheiro é quando ele não entende o funcionamento da geladeira e ele vai trocando tudo. Por exemplo, uma geladeira com bloqueio de gelo, certo? Tá bloqueando. Sabe aquele clássico defeito? Gela em cima e não gela embaixo? Ok, é esse daí. Aí o camarada, ele não sabe testar sensor, não sabe testar resistência, não sabe testar fusível térmico, não sabe testar se é a placa de potência. Aí o que ele faz? Ele chega e troca tudo. E aí tem que jogar o preço lá em cima, tá certo? Tem que jogar o preço lá em cima e às vezes o cliente não aprova. E ainda fica com raiva, porque ele chega numa prova, fala, vou pensar. E aí chama outro. O outro sabe testar. Aí o outro lá faz o teste, é o fusível térmico. Aí cobra um valor, metade do preço do que ele tinha cobrado. E aí o cliente fecha com o outro e ainda fica com raiva porque o cara deu um orçamento errado. Não por maldade, nem por falta de honestidade, mas deu um orçamento errado porque não sabe fazer os testes. Então, na minha opinião, o que mais faz um iniciante perder dinheiro, um iniciante ou técnico velho? Conheço muito técnico velho, antigo, que não sabe fazer os testes. Conheço vários, certo? Que dá impressão, assim, ele vem conversar, você fica até meio abismado, assim, rapaz, isso daí é básico, né? Mas o cara não sabe fazer. Então, o maior erro que faz você perder dinheiro é falta de conhecimento, de como fazer um diagnóstico bem feito, certo? Beleza? Bom, tem só mais um recado para você. Eu já volto. Deixa eu só soltar o recado aqui, a gente já volta para me falar mais uma coisa para você. Chegou aquele momento em que nós falamos dos parceiros do Portal Refrigeração, aquela galera que nos ajuda a trazer esse conteúdo relevante para a refrigeração. Vamos lá?
Brasueld, Brasueld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia dos profissionais refrigeristas. Procure os produtos da Brasueld em uma loja de refrigeração perto de você. E o que não dizer da Elite? Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Provavelmente você já conhece o engate rápido, chave lock, sacador de mecanismo, só que a Elite tem muito mais ferramentas, ferramentas que provavelmente você não conhece e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Então você vai fazer o seguinte, vai entrar no site da Samatec, Samatec é detentora da marca Elite, então é samatec.com.br, clica na aba Elite, vai com tempo, vai com calma, porque tem muita ferramenta legal para você descobrir lá. E finalmente, porém não menos importante, Michande Gases Industriais e Medicinais. Michande especialista em nitrogênio, oxigênio, maçaricos, reguladores, tudo que tem a ver com essa área, tá? E tudo com procedência e garantia. Talvez você não saiba, mas tem muita gente por aí no mercado vendendo cilindros falsificados, certo? Cilindros que não passaram por nenhuma vistoria e eles falsificam ali a validação, colocando você e o seu cliente em risco, tá bom? Então, entre em contato com a Michande, se você estiver em São Paulo, já vai direto, já leva o seu cilindro carregado pronto para usar. Se você estiver em outros lugares do Brasil, entre em contato pelo WhatsApp, eles enviam para todo o território nacional. Beleza? Bom, continua com o seu vídeo por aí. Prontinho, tô de volta por aqui. Deixa eu apagar essa pergunta daqui. Pessoal, bom, eu quero saber se você tem dúvidas. Tá legal? Dúvidas desse tipo, outro tipo qualquer, certo? Deixa nos comentários. Não esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações. Beleza? Tô te aguardando. Vou ficar muito contente, muito feliz se eu puder no próximo vídeo ver uma pergunta sua sendo respondida por aqui. Valeu, forte abraço, até a próxima. Tchau.